Vandeham Shri Guru Shri Juttapadakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha Guruve Gaurachandraya Radhikaye Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottamo Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Yudhirayit Mukhaṁ karoti vācālaṁ pangulam ghayate girim Jad kripatamaham bande Shri Guru Dinataranam Shri Rup Sanatana Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasaji Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Versos 16 a 18. Ananta Vijayam Raja Kunti Putro Yudhishthira Nakula Sahadevascha Sughosamani Puspako Kasyascha Parameshwasa Shikandicha Maharatha Drishtadyumno Viratascha Satyakischa Parajita Drupado Draupadeyascha Savasa Prithivipate Saubhadrascha Mahabahu Shankadadmu Pritak Pritak. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, soprou seu búzio, conhecido como Ananta Vijaya. Nakula Sahadeva soprou seus búzios, conhecidos como Sughosha e Manipuspaka. O grande arqueiro, o rei de Kasi, o grande lutador Shikandi, também Drishtadyumna, Virata, o inconquistável Satyaki, Drupada, os filhos de Draupadi e outros. Ó rei, tais quais o filho de Subhadra, de braços poderosos, todos eles sopraram seus respectivos búzios. Significado: Sanjaya informou ao rei Dhritarashtra com muito tato que sua política ininteligente de ludibriar os filhos de Pandu e se empenhar em pôr no trono do reinado os seus próprios filhos não era muito louvável. Os sinais já indicavam claramente que toda a dinastia de Kuru seria morta nesta grande batalha, começando com o patriarca, Bhisma,
até os netos, como Abhimanyu e os outros, incluindo reis e muitos estados do mundo. Todos estavam presentes ali e estavam condenados. Toda a catástrofe deveu-se ao rei Dhritarashtra, porque ele incentivou a política seguida por seus filhos. Não. Duas coisas aqui, Sanjaya narrou. Ele narrando isso aqui dá uma indicar para Dhritarashtra que eles iam todos perder. Então ele falou, o rei Yudhishthira, Nakula, Sahadeva, que eram os outros Pandavas, todos eles sopraram seus búzios. Isso ele estava indicando, narrando para Dhritarashtra, que foi a causa, porque ele foi encorajado pelos seus filhos, principalmente Duryodhana, que estava compactuando contra os Pandavas. Ele aceitou aquilo, encorajou aquela política, e então a catástrofe foi devido à atitude demoníaca dele. Vamos para o Prabhupada comentando aqui. Alguém aí da última também? Segunda-feira. A causa da batalha foi essa. A atitude demoníaca de Dhritarashtra e de Duryodhana, que compactuaram contra os Pandavas, era o direito dele ficar com um pedaço de terra, eles não queriam dar nenhuma terra. E aí Krishna vem para aniquilar os demoníacos e proteger os devotos. A razão externa foi essa, a interna para que o Gita fosse falado. 19. A gente vê aqui, ó, a pessoa hoje em dia tem muito isso. As pessoas querem tomar vantagem em alguma coisa. A gente vê aí em toda parte, não só na política, né? E quer tomar vantagem, só que no final elas vão ser mortas por próprio Krishna. Igual está falando aqui, Krishna fala no Gita, para as pessoas demoníacas, e eu apareço como a morte personificada. Então é melhor ser enganado que enganar outros, né? Hoje em dia, quem engana acha que é muito esperto e até considerado inteligente. Mas nas escrituras a gente é aconselhado que é melhor ser enganado do que enganar os outros. Ser enganado a gente livra do nosso próprio mau karma e não gera mais. Quanto àquele que engana, ele está gerando mais karma do que já tem e vai ter que pagar por aquilo, dobrado. É melhor ser enganado. Os pandas estavam sendo enganados. No final, o que aconteceu? É aquele negócio, né? Quem ri por último, ri melhor. É o ditado, né? Ditado certeiro. Todos os ditados no Brasil é certeiro. Então é melhor ser enganado e esperar com tolerância e depois a justiça divina é feita. Sempre é feita. A justiça divina é infalível. A lei daqui desse mundo é falível. Hoje em dia, principalmente, tudo invertido. Mas a lei de Deus, ela é infalível. Ela jamais vai falhar. Aquela pessoa que faz o mal vai ter que pegar, dobrado. Isso é infalível. A gente vê na vida de várias pessoas que nascem numa condição ruim, ou que nascem sem fé, etc. Por quê? Porque aquilo é karma que elas pegaram. Então a justiça é infalível. Pode não vir nessa vida, vai vir na hora da morte e depois dela. Então é melhor a gente confiar nessa justiça do que da outra, sendo honesto com todo mundo, transparente, e ser enganado é melhor. Claro que a gente não vai fazer de tudo para se enganar, mas se acontecer, tudo bem. A gente sabe que a gente vai ser purificado e a pessoa que fez, igual o Dhritarashtra que Duryodhana fizeram, eles vão ter que pegar aquilo, o fruto daquela ação demoníaca. Toda uma batalha foi armada por causa de um ato demoníaco de duas pessoas, basicamente. O que um ato demoníaco gera? Então a gente deve ficar livre disso, sendo honesto, transparente
E aí a nossa vida espiritual está aberta. Simples e honesto é a qualidade necessária para a vida espiritual. É fé, simplicidade e honestidade. Se alguém tiver essas três coisas, vai ver que o caminho dele está muito fácil para conectar com Deus. Claro que para muita gente ele vai ser tolo. Ah, ele é bobo. Mas é melhor ser bobo assim do que esperto. 19. Sagoso dhartarastranam hridayani vyadarayat nabhascha prithivinchaiva tumulobhyanunadayam. O sopro desses diferentes búzios produziu um som tumultuoso, vibrando ambos no céu e na terra. Isso penetrou os corações dos filhos de Dhritarashtra. Significado: quando Bhishma e os outros do lado de Duryodhana sopraram seus respectivos búzios, não houve nenhum abalo nos corações dos Pandavas. Tais ocorrências não são mencionadas, mas neste verso específico é relatado que os corações dos filhos de Dhritarashtra inquietaram-se com os sons vibrados pelo grupo dos Pandavas. Isso se deve aos Pandavas e à sua confiança no Senhor Krishna. Aquele que se abriga no Senhor Supremo nada tem a temer, mesmo em face à maior calamidade. Haribol, Haribol. Aqui, Sanjaya falou, isso penetrou corações dos filhos de Dhritarashtra, não dos Pandavas. Então isso prova que até mesmo quando Bhishma, que era do exército oposto aos Pandavas, soprou o búzio, isso não afetou o coração dos Pandavas. Mas quando todos os lados dos Pandavas sopraram, afetou o coração dos filhos de Dhritarashtra. Por quê? Porque ele não tinha fé, tinha qualidade demoníaca, e aí vem o quê? Medo. A pessoa está sempre com medo. Por que falta de fé? A gente vê, muitas vezes, as pessoas falam mentira justamente por causa desse medo. A falta de fé traz desejo de gratificação sensorial, que depois leva à miséria, causa medo, ansiedade, tudo isso. Aquele que tem fé, nada a temer, nem mesmo a morte. Se tiver que ele falar, vai ter que ir para o campo de batalha proteger o Dharma, ele vai na hora, sem pensar duas vezes. A gente tem exemplo até hoje, no mundo de hoje, vários e vários aí. Então, isso é uma prova de quem tem fé, não vai ter medo de nada, vai ser destemido. Canta na canção, Bhaja Hunre Mana Srinandanandana Abhaya Charanara Vindare. Aquele que se refugiou nos pés de lótus de Nandananda, nada a temer. Abhay vai se tornar destemido. Destemido, ele vai falar o que está dentro dele, ele vai falar, sem esconder nada de ninguém, porque ele não tem medo de nada. E não tem medo de nenhuma situação, depende tudo de Krishna. Sabe que Krishna vai proteger, manter o que ele tem, dar o que ele precisa. Então ele vai ser destemido. Aí, aqueles que não têm fé sempre com medo. Swami Prabhupada falou. Que se refugia no Senhor Supremo, nada a temer. Nem mesmo durante a pior das calamidades. Então, quanto mais a gente progride de caminho devocional, a gente vê que todo medo vai embora. Hoje, o lance está muita gente com medo, né, de vírus, aí fica morrendo de medo. Por quê? Porque sem fé nenhuma em Cristo, né? Deus, ou seja, profeta que for, tem fé nenhuma, aí fica cheio de medo. Aí o medo vira paranoia. A paranoia vira
ausência de vida, ou seja, a pessoa para de viver. E fica, tá morto ou até mesmo estando vivo. Quanto o devoto, ele mesmo morrendo, ele está vivo. Ao contrário. Alguém aí? Vinte. Atavyavasthitam dristva dhartarastram kapridhaja pravrite shastra sampate dhanur ujjamya pandava rishikesham tada vakyam idamaha mahipate. Naquele momento, Arjuna, o filho de Pandu, sentou na sua carruagem que carrega a bandeira marcada com Hanuman. Ele pegou o seu arco e preparou para atirar suas flechas. Ó rei, após olhar os filhos de Dhritarashtra, formados na falange militar, Arjuna então falou ao Senhor Krishna as seguintes palavras. Significado: a batalha estava para começar. Compreende-se da afirmação acima que os filhos de Dhritarashtra estavam mais ou menos desanimados pelo inesperado arranjo de força militar dos Pandavas, que eram guiados pelas instruções diretas do Senhor Krishna no campo de batalha. O emblema de Hanuman na bandeira de Arjuna e um outro sinal de vitória porque Hanuman cooperou com o Senhor Rama na batalha entre Rama e Ravana, e o Senhor Rama saiu vitorioso. Agora, tanto Rama quanto Hanuman estavam presentes na quadriga de Arjuna para ajudá-lo. Quadriga. 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 Português, quadriga. O Senhor Krishna é o próprio Rama, e onde quer que esteja o Senhor Rama, seu eterno servo Hanuman e sua eterna consorte Sita, a deusa da fortuna, estão presentes. Por isso, Arjuna não tinha por que temer absolutamente nenhum inimigo. E além de tudo, o Senhor dos Sentidos, Senhor Krishna, estava pessoalmente presente para dar-lhe orientação. Assim, Arjuna tinha à sua disposição todos os bons conselhos quanto à execução da batalha. Em tais condições auspiciosas arranjadas pelo Senhor para seu devoto eterno, encontrava-se os sinais de uma vitória segura. Esse era mais um motivo aqui dos Pandavas de sair vitoriosos, que na bandeira da quadriga dele estava a pintura de Hanuman, que aceitou proteger Arjuna, um evento que teve, que a gente vai ler no próximo Gita, no comentário. Um evento que teve, Hanuman aceitou proteger a carruagem de Arjuna e Krishna. Então esse era mais um sinal da vitória. Onde está Hanuman, está a vitória. Então ele estava na bandeira, no alto da quadriga, então era outro sinal de vitória. Vinte e um, 22. Alguém quiser perguntar aí, pode parar e perguntar. Arjuna Uvacha. Shenayorubhayor madhye ratham stapayame chuta javadetan nirikheham jodhukamam avastitam
Kairmaya sahajo dhavyam asmin rana samudjame. Arjuna Arjuna, disse, pode ler, pode ler. Arjuna disse, ó infalível, por favor, coloca a minha quadriga entre os dois exércitos. Quadriga. Quadriga, Em português, da onde vocês tiraram quadriga? quadriga, entre os dois exércitos, para que eu possa ver as pessoas aqui presentes, desejosas de lutar, e com quem devo me degladiar neste grande empreendimento bélico. Significado. Embora seja a suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, por sua misericórdia imotivada, estava ocupado a serviço de seu amigo. Ele nunca fraqueja na sua afeição por seus devotos, motivo pelo qual é aqui chamado de infalível. Como quadrigário, ele tinha de cumprir as ordens de Arjuna, e como ele não hesitou em tomar essa atitude, é chamado de infalível. Embora tivesse aceitado a posição de cocheiro de seu devoto, sua condição suprema não se abalou. Em todas as circunstâncias, ele é a suprema personalidade de Deus, Rishikesh, o Senhor de todos os sentidos. A relação entre o Senhor e seu servo é muito doce e transcendental. O servo está sempre disposto a prestar serviço ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor sempre procura uma oportunidade de prestar algum serviço ao devoto. Ele sente mais prazer quando seu devoto puro assume a posição privilegiada, na qual lhe transmite ordem, do que quando ele mesmo tem de dar as ordens. Como ele é o amo, todos estão sob suas ordens, e ninguém fica acima dele para poder lhe dar ordem. Quando, todavia, ele vê que um devoto puro transmite-lhe ordens, ele obtém prazer transcendental, embora ele seja infalivelmente o Senhor de todas as circunstâncias. Como devoto puro do Senhor, Arjuna não tinha desejo de lutar com seus primos e irmãos, mas foi forçado a ir ao campo de batalha devido à obstinação de Duryodhana, que nunca se interessou por um acordo pacífico. Por isso, ele estava muito ansioso por ver quem eram as principais pessoas presentes no campo de batalha. Embora estivesse fora de cogitação a reconciliação ali, ele queria revê-los, e então saber o que eles seriam capazes de fazer para deflagrar uma guerra indesejada. Então aqui a gente vê como que Krishna é afetuoso com seus devotos. Ele prefere servir os devotos que ser servido. Vai falar o Srimad Bhagavata, Krishna prefere os vaqueiros ou as vaqueiras, denegrindo a imagem dele, xingando, brincando com ele, sendo sarcástico com ele, do que as orações de Brahma, as milhares e milhares de orações de Brahma. Quem não é devoto não pode compreender o Gita. Então eles podem pensar que Krishna era só um comandante. Arjuna, ele obedeceu Arjuna, porque eles não conseguem compreender a qualidade que tem nas escrituras. Krishna chama Bhakta Vatsalya, afetuoso com os devotos. Krishna gosta de servir os devotos. Ó, a gente canta no Bhoga Arati, quando vai oferecer Naivedya, alimento para Krishna, a gente canta Bhajabhakatavatsala Sri Gaura Hari. Bhajabhakatavatsala Sri Gaura Hari. Bhaktavatsala significa aquele que é afetuoso com os devotos. Adore aquele que é afetuoso com os devotos, é o mesmo Gaurachandra Gaurahari. Então, o não devoto não pode compreender as atividades de Krishna, incluindo essa. Que a Arjuna aqui está pedindo para a suprema personalidade de Deus, conduza a minha carruagem até o meio dos dois exércitos. Porque Krishna é Bhakta Vatsalya. Tem amor
maternal e paternal com seus devotos. Ele gosta de servir os devotos. O Krishna está atuando aqui, ele é amigo de Arjuna, ele é o cocheiro da carruagem de Arjuna, ele chegou a lavar os cavalos de Arjuna. Ao mesmo tempo, ele é o criador de tudo e de todos, próprio Senhor Supremo. Ao mesmo tempo, ele é mestre de Arjuna. Ao mesmo tempo, ele é primo de Arjuna. Várias relações com Arjuna. Arjuna queria ver quem estava presente ali, naquele campo. Vinte e três. Jyotsyamanam avikeham. Ah, quer falar? Não, Prabhu. Para abrir o microfone para depois eu ler a tradução. Jyotsyamanam avikeham jaititra samagata dartarastrasya durbudhe jodhe priyachikishava. Deixe-me ver aqueles que vieram aqui para lutar, desejando satisfazer o filho de Dhritarashtra, que tem mentalidade demoníaca. Significado. Era um segredo aberto que Duryodhana queria usurpar o reino dos Pandavas, através de planos malévolos em colaboração com seu pai, Dhritarashtra. Por isso, todas as pessoas que se juntaram ao lado de Duryodhana deviam ser gente da mesma laia. Arjuna queria vê-los no campo de batalha, antes que a luta começasse, só para tomar conhecimento sobre quem eram eles. Mas ele não tinha nenhuma intenção de propor negociações de paz a eles. Também era um fato que ele queria vê-los para fazer uma estimativa da força que teria de enfrentar, embora estivesse completamente confiante na vitória, porque Krishna estava sentado a seu lado. Ah. É isso, a Arjuna pediu isso para Krishna para que ele pudesse ver a força do exército oponente, mas ele estava confiante. Ele estava com Krishna do lado dele, ele sabia quem que era Krishna, a real posição de Krishna. Então, sem medo nenhum. E ele viu, ó, aqui, ó, todos pássaros da mesma plumagem voam juntos. E ó, todas as pessoas que foram para o lado de Duryodhana eram da mesma plumagem. Isso tem Siddhartha Maharaj costumava citar isso. Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Significa que a pessoa anda com aquelas que têm a mesma mentalidade que ela. Igual os pássaros não se misturam. É só daquela mesma plumagem eles voam juntos. Não vai ver nenhum grupo de pássaro de periquito, por exemplo, voando com gavião. Então, por isso ele foi ver quem estava do lado de Duryodhana. A Arjuna queria ver antes que a guerra começasse, para saber quem estava ali não tinha intenção de propor paz ou negociar com eles, porque ele estava confiante e ele queria ver só a força que tinha no lado oposto. Esse foi o motivo dele ter pedido para Krishna botar a carruagem no meio dos dois exércitos. Significa que a carruagem estava do lado deles, né? Ele pediu para ir para frente para situar mais no meio para que ele pudesse ver o outro lado. 24.
Sanjaya Uvacha. Evam yukto rishikesho Gurdakeshena Bharata Senayorubhayor madhye Sthapaita Rathotamam. Sanjaya disse: Ó descendente de Bharata, tendo assim, sendo ordenado, direcionado por Arjuna, Senhor Sri Krishna levou a carruagem até o meio de ambos os exércitos. Significado. Neste verso, Arjuna é chamado de Budakesh. Buda significa som. É aquele que subjuga o sono. Sono. É aquele que subjuga o sono, chama-se Budakesh. Sono também significa ignorância. Assim, por causa da amizade mantida com Krishna, Arjuna venceu o sono e a ignorância. Como grande devoto de Krishna, ele não conseguia esquecer-se dele, nem por um momento sequer, porque esta é a natureza do devoto. Seja acordado, seja dormindo. O devoto do Senhor nunca deixa de pensar no nome, forma, qualidades e passatempo de Krishna. Assim, pelo simples fato de pensar constantemente em Krishna, o devoto de Krishna pode vencer tanto o sono quanto a ignorância. Isso se chama consciência de Krishna, ou Samadhi, como Rishikesh, ou o diretor dos sentidos e da mente de toda entidade viva, Krishna. Krishna podia entender o que Arjuna tinha em mente ao querer que a quadriga fosse colocada no meio dos dois exércitos. Então, ele agiu conforme o desejo de Arjuna e falou o seguinte: Vinte e cinco. Bhishmadrona Pramukhata Savesham Cha Mahikhitam Uvacha Partha Pashyaitam Samavetam Kurum iti. Na presença de Bhishma, Drona e todos os outros capitães do mundo, o Senhor disse: Contempla, ó Partha. Partha é outro nome de Arjuna. Todos os Kurus se reunidos aqui. Significado. Como a superalma de todas as entidades vivas, o Senhor Krishna podia compreender o que acontecia na mente de Arjuna. O uso da palavra Rishikesha, neste caso, indica que ele sabia de tudo, e a palavra Partha, ou o filho de Kunti, ou Prita, é a mesma, é também similarmente significativa em referência a Arjuna. Como um amigo, ele queria informar Arjuna que porque Arjuna era filho de Prita, a irmã de seu próprio pai Vasudeva, ele tinha concordado em ser o quadrigário de Arjuna. Mas o que Krishna quis dizer quando ele disse a Arjuna para observar os Kurus, Arjuna queria parar ali e não lutar? Krishna nunca esperou semelhante coisa do filho de sua tia Prita. Desse modo, o Senhor tentou animar Arjuna brincando amigavelmente. O Krishna sabia que Krishna sabia que Arjuna ia, a atitude dele, então
Falou como se fosse brincando. Olha aqui todos os Kurus se reunidos. Nesses tinha parente de Arjuna, professor de Arjuna, tinha várias relações com Arjuna. Então Krishna sabia, então ele falou a palavra Kurus. Vê aqui os Kurus reunidos, tipo de maneira brincando. Aí ele chamou. Krishna usou a palavra Partha para Arjuna. E Partha significa filho de Prita. Prita era irmã do pai de Krishna Vasudeva, por isso Krishna era primo de Arjuna. E por causa dessa relação ele aceitou ser o cocheiro da carruagem de Arjuna. Por isso que ele chamou ele aqui de Partha. Partha, Kaunteya, Arjuna, filho de Kunti, todos esses nomes indicam a mesma pessoa, Arjuna. 26. Ô, Prabhu, Ah, nessa guerra ali, os exércitos eles não eram igual, né, para os dois lados, né? não, Os, tava os parelho os dois lados. parelhos? Tá claro que tava. De um lado tava Cristo, do outro Não, não, tava sim, não, ganhando não. guerreiro. O número de soldados em números, Tava não é? mais ou menos parelho também. Tava parelho. Do contrário, ia ser covardia. Sim, Covardia na época védica não existia. Tava parelho, iguais, então. Tá. praticamente. Não iguais, porque de um lado tinha Krishna. Simplesmente um aniquilador de milhares e milhares de universos juntos. Então, no sentido real, não estava nada parelho. A guerra já estava ganha. Aí, se for ver por esse lado aí, nessa outra visão, estava parelho. 26. Tatra pasyastitam partha pitrin ata pitamaham acharyam atulam bhatrin putram pautram sakim stata Shwasuram Suridaschaiva Senayorubhayorapi. Ali Arjuna pôde ver, no meio de ambos os exércitos, seus pais, avós, professores, tios maternos, irmãos, filhos, amigos, netos e também seu sogro e bem coerentes. Seus sogros e bem coerentes. Inquerente. Significado. No campo de batalha, Arjuna pôde ver toda espécie de parentes. Ele pôde ver pessoas tais como Burishava, que eram contemporâneos de seu pai, os avós Bhishma, Sumadatta, preceptores como Dronacharya, Kripacharya, tios maternos como Salya, Shakuni, irmãos como Duryodhana, filhos como Duryodhana, Duryodhana, filhos como Lakshman, amigos como Asvatthama, bem-querentes como Kritavarma e outros. Ele também pôde ver os exércitos constituídos de muitos de seus amigos. então ali ele pôde ver esses todos aqui. Nós estamos no 27, Michel, agora. Capítulo 1, verso 27. Vai passar para ele. Então, pôde ver todos esses. Simplesmente era a situação de Arjuna era essa. No campo de batalha,
Tava parentes, filhos, avós, tios maternos, irmãos, netos, tudo isso estava nesse campo de batalha e ele sabia que em guerra morre gente, né? Então a situação simplesmente dele era essa. Se a gente for pensar bem, a situação dele era nada fácil. Então, ali ele pôde ver todas essas personalidades que falou aqui. Acabou. Ah, Quando diz no meio dos exércitos, diz que tá em ambos os exércitos, então, estavam os parentes dele. tava. Os irmãos dele estavam do lado dele. O primo dele, que era o próprio Senhor Supremo Cristo, estava do lado dele. Do outro lado estava o professor dele de arco e flecha. Estava o grande avô bispo. Tinha dos dois lados, tinha parente, amigo, tudo dele. E sabia que ia morrer muita gente. Na verdade, sobrou 7, 8 pessoas de todo mundo. Todo mundo morreu nessa batalha. Ele sabia disso. Batalha, o pessoal ali não tá reunido para dar abraço um ao outro, né? Ele sabia disso. Então ele sabia o que ia acontecer e que por isso que ele queria ver pela última vez quem que estava presente. E pediu para Krishna pôr a carruagem ali no meio dos dois. A situação dele não era nada fácil. Obrigado. Igual ele foi testado, a gente também vai ser testado. Aqui ele foi testado, isso foi para dar exemplo para a gente, para na hora que a gente for testado, Krishna vai ver se a gente é forte, tem fé firme ou fraco. A situação da vida alguma hora vai impor vários obstáculos e barreiras, e aí Krishna vai ver. A situação de Arjuna era essa, bem complicada. Igual aquele artigo que eu botei esses dias, Kesha Maharaj, a hora da verdade, na hora que o obstáculo vier e até a nossa vida tiver um risco, é que vai vir a hora da verdade. Se a gente está disposto a sacrificar nossa vida, até mesmo nossa vida, para Hari Guru Vaishnava, ou a gente só está falando e está brincando de ser devoto. Aí é que vê se está brincando, quem é sério, quem está brincando. Nessa hora que aparece. Na hora que está de boa é fácil. Na hora que aparece a dificuldade é que vê se a pessoa é firme, o tamanho da fé dela. Se é firme ou é fraca. Se for fraca, vai vir os obstáculos, ela vai distanciar de Krishna. Quando vê, ela está sem nada. Perdeu a vida humana. Aí, se a pessoa for forte, pode vir qualquer obstáculo. Igual o Haridas Thakur, pode me cortar em 1000 pedaços, ainda assim eu não vou parar de cantar Hare Krishna. Então, isso é que a gente deve tentar entender e analisar, né? Refletir. Aí a gente refletindo, a gente pode nos pôr na condição dessa de Arjuna ou de qualquer situação de morte. E aí a gente pode refletir, ter uma ideia honesta se a gente realmente tem fé, se a fé é Shastri Shraddha ou se é Laukik Shraddha, vacilante. É só uma fé forte que pode fazer a gente entrar em Bhakti, não é nem Bhakti ainda, entrar em Bhakti. A fé fraca não dá nada. Isso até os outros praticantes de outras religiões têm. Que falar da nossa? Isso é mais do que um dever nosso ter isso. Sem isso, ninguém pode entrar em Bhakti. Sem isso, a vida humana está perdida. O ciclo de karma da pessoa sofrendo vai continuar. Então é melhor ter isso agora. Para que medo?
Medo vem com a falta de fé. A gente tem fé, não tem medo. Ô Prabhu, Ah. fazer uma pergunta que eu não sei se é bem essa pergunta, mas eu vou fazer. Krishna, ele testa a gente ou a gente é testado pelos nossos desejos? Os dois. Os dois estão conectados um com o outro. Pode ser dito os dois. O nosso teste vai vir pelo karma. Quem dá o fruto do karma? Krishna. E às vezes ele pode dar sem ter o karma. Também é Krishna. Os dois. É considerado teste dos dois jeitos. Karma e Krishna. Quando vier a situação, Krishna vai ver. Aí é que ele vai ver qual é o tipo de fé que a gente tem. Por esse motivo, principalmente no Ocidente, não tem cultura Vaishnava, as pessoas param depois de 1, 2, 3 anos, vai largando. Porque vem os problemas da vida. Muitas vezes procura no templo uma fuga. Não procura Deus, procura uma fuga. E está fugindo dos problemas da vida. Mas real espiritualidade, a pessoa deve encarar os problemas. E praticando o bhakti, passar por cima deles. É fugir do problema. Se a pessoa fugir, o problema vai aumentar. E quando aumentar e ela ver que não tem mais jeito, o que ela vai fazer? Vai chorar e vai largar a prática. Isso a gente deve estar ciente. O problema vai vir sem ser chamado. Do mesmo jeito que a felicidade vem sem ser chamada, o problema também vai vir sem ser chamado, de acordo com o nosso karma prévio e a vontade de Cristo. E nesse momento, Cristo não vai ver a nossa fé. Qual que é? Por isso que quem entra na consciência de Krishna, numa coisa assim, só por moda ou por uma coisa diferente, eles não conseguem praticar. Porque isso não é suficiente nem para pensar em praticar. Então a gente tem que ter essa fé firme, baseada nas escrituras, e estar disposto a passar por qualquer tipo de problema sem deixar nada abalar a prática. Se a pessoa tiver isso, a gente vê vários cristãos têm isso. Vários muçulmanos têm isso. Então, por que que no caminho Vaishnava, que é o mais elevado, não deve ter? É o mínimo que deve ter, é isso. Aqui não tem tradição, então escolhe outra religião, se não tem fé. Aí se escolher essa, a gente deve ter firme fé nisso. Krishna está falando aqui é Deus, não é nenhum outro, senão o próprio Senhor Supremo, Deus. Quem que pregou essa mensagem? O próprio Senhor Supremo na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então qual que é o problema? Por isso que a fé deve estar baseada nas escrituras. A pessoa deve refletir nas escrituras 24 horas. Com base nas escrituras, a fé fica forte, ela não vai ter dúvida mais. Aí só com sentimentalismo, sem base nas escrituras, vira só uma coisa ridícula, superficial, sentimentalista e que perdura pouco. E aí um grupo ou um templo vira só uma fachada para mostrar que pertence a alguma coisa, dentro zero. Igual eu vi ali hoje um artigo, Swami Sadananda, o único discípulo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ocidental, grande devoto de Sadananda, que escreveu vários e vários artigos, vários e vários livros. Passou por milhares de dificuldades, a ponto de ter oferecido ter que comer carne para não morrer. Por 7 anos num campo de concentração de presos de guerra na Índia, que ele saiu da Alemanha e foi para a Índia. Lá pegaram ele, que não podia sair na época da guerra. Além disso, ficou 20 anos sofrendo com doenças pulmonares, que o ocidental na Índia não é fácil. Ele ficou vários anos no hospital. Ainda assim, praticando. Nada pôde largar ele. Hoje eu estava lendo esse artigo e ele falando justamente isso. A pessoa deve refletir aonde está a fé dela.
Se ela não tem fé, só moda não vai adiantar nada. Moda vai trazer o que para quem? É igual um desfile de moda de modelo. Então, mesmo que aqui não tem tradição, se a gente ter fé firme que Cristo é Deus, que o Gita é a palavra do próprio Senhor Supremo, Deus em pessoa, Bhagavan Sri Krishna, e tem fé nos devotos de Krishna, Swami Prabhupada, Narayana Goswami, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, Rupa Goswami, então não tem nenhum problema. E se alguém tiver um background cristão, melhor ainda, porque a base é a mesma. Aquilo vai deixar ela mais forte. Não, isso é que tem que ter para entrar no caminho de Bhakti. Fé é a primeira coisa. Sem fé, tudo vai ser simplesmente perca de tempo. Alguém aí? Eu quero perguntar. Fala alto, Giovanni Michel. falou aí. Seu som tá Peraí que eu vou aumentar saindo. aqui. Tá, Peraí. Melhorou? melhorou. Deixa eu ver. Fala aí. Igual o Giovanni perguntou dos testes, né? Hum. E aí são as dificuldades. E na questão das tentações, que fala, por exemplo, fala muito na Também, Bíblia, né? também, Também, mesma né? coisa. Não seria só do mundo material. Então vem até de Deus mesmo para testar a gente, né? Na maioria das vezes vem do nosso próprio karma. Na grande maioria. Mas pode ser que Krishna arranje alguma coisa. Algumas poucas vezes, exceção. Mas a maioria das vezes é o nosso próprio karma. Mas quem dá o fruto do karma é Krishna. Então Krishna também está conectado com isso. Porque ele que viu como a super-alma, ele é testemunho interior. Ele viu nossas ações passadas e vai dar o fruto nessa, entendeu? Então ele está conectado com o karma. Então, de qualquer jeito, vem essas coisas, é isso que você falou mesmo. Isso é o teste. Alguém pode botar na cabeça, eu vou oferecer todos os meus sentidos e oferecer serviço a Cristo a minha vida toda, 24 horas até a morte para servir Ele. E aí pode vir algumas tentações para ele. Aí Krishna vai ver o que ele quer na verdade, um ou outro. Ele vai testar dessa maneira. Se a pessoa, mesmo se ela tiver fraqueza, mas no interior dela, ela ter o desejo mais íntimo de servir, ela vai estar sempre protegida pelo próprio Krishna. Ela não pode sobrepujar Maya. Maya é muito poderosa, é Durga Deva, esposa de Shiva. Bem poderosa. Mas se ela tivesse o desejo mais íntimo de realmente, com sinceridade, servir Krishna, o próprio Krishna é o controlador de Durga, de Maya. Krishna vai proteger esse devoto. Então nada vai ser capaz de tirar ele desse caminho. Aí todo mundo vai ter que passar por isso. A gente vê o próprio Jesus Cristo teve que passar por isso. Haridas Thakur teve que passar por isso. A prostituta foi enviada pelo rei invejoso até no ashram de Haridas Thakur e ela foi lá durante 3 noites testar Haridas Thakur. Então isso vai sempre acontecer. Então a gente deve ser forte nisso, rendido a Krishna, que ele vai proteger a gente disso e vai purificar gradualmente dessas coisas mundanas. E aí a gente ficando livre disso, mais fácil progredir no caminho de Bhakti. Sem isso, o amor a Deus não pode vir. Primeiro, a prática de Bhakti, o sintoma vai ser que vai eliminar desejo material e mundano. Luxúria, ira, avidez, todos os desejos mundanos. Isso vai vir primeiro. Pela prática de Bhakti contínua. 27.
Tam samikya shakunteya sarvam bandhum avastitam kripaya paraya visto visidam idam abbravi. Quando o filho, eu estou lendo o verso, o próximo você lê o comentário. Quando o filho de Kunti, Arjuna, viu todos esses diferentes doações de amigos e parentes, ele ficou subjugado, sobreposto, cheio de compaixão, e então falou o seguinte: Arjuna Uvacha. Qual que é a palavra que está aí? Overwhelmed? Giovanni. Onde que ficou dominado pela compaixão. É isso aí? Dominado, overwhelmed. Arjuna Uvacha. Dristvemam sajanam Krishna jujutsum samupastitam siddhanti mama gatra nimukhancha parishushyati. Arjuna disse: Ó meu querido Krishna, vendo meus amigos e parentes presentes diante de mim, desejando lutar com espírito de luta, eu sinto meus membros do meu corpo tremerem e minha boca seca. Comentário. Significado. Qualquer homem que tenha devoção genuína pelo Senhor possui todas as boas qualidades que são encontradas em pessoas divinas ou nos semideuses. Enquanto o não devoto, ainda que avançado por sua educação e cultura nas qualificações materiais, carece de qualidades divinas, como Aí, tal. estava falando aí, Michel, hoje, hein? Estava conversando. Aquela mesma coisa. A pessoa pode ser culturada materialmente, ó, igual os europeus, por exemplo, mas sem qualidades divinas. Ou seja, aquilo lá não vale nada, é igual decoração no corpo morto. Ao mesmo tempo, a gente vê um povo que materialmente é mais degradado, mas tem fé em Deus, então ele se torna mais exaltado. É o que falou aqui. Se for não devoto, não importa quão avançado ele pode ser, qualificações materiais, por educação e cultura, mas falta ali qualidades divinas, que vem da fé e da devoção a Deus. Vamos lá. Como Arjuna, logo depois de ver seus familiares, amigos e parentes no campo de batalha, foi dominado imediatamente pela compaixão por eles que tinham decidido lutar entre si. Quanto a seus soldados, ele sentiu compaixão por eles desde o início, mas ele sentia compaixão até pelos soldados do grupo oposto, antevendo a morte iminente deles. E pensando assim, os membros do seu corpo começaram a tremer e sua boca secou. Ele estava mais ou menos assombrado de ver o espírito de luta deles. Praticamente toda a comunidade, todos os parentes consanguíneos de Arjuna, tinham vindo lutar com ele. Isso transtornava um devoto tão benévolo como Arjuna. Embora não se mencione aqui, ainda assim pode-se imaginar facilmente que não apenas os membros corpóreos de Arjuna já estavam tremendo e a boca secando, como também ele chorava de compaixão. Esses sintomas em Arjuna não se deviam à fraqueza, mas ao seu bom coração, uma característica de um devoto puro do Senhor. Por isso está dito: aquele que tem devoção inabalável pela personalidade de Deus tem todas as boas qualidades de semideuses. Mas aquele que não é um devoto do Senhor tem só qualificações materiais que são de pouco valor. Isto é, porque ele está pairando no plano mental e é certo que será atraído pela deslumbrante energia material. Então, isso era uma
É natural para um devoto não gostar de onde tem sofrimento ou, no caso aqui, morte. Então, por essa qualidade de Arjuna, foi natural ele sentir isso. Ele viu que os outros estavam, parentes, amigos, professores, estavam com humor de luta naquilo. E aí, naturalmente, com bom coração, a boca dele começou a secar, o corpo começou a tremer. Ele ficou envolvido pela compaixão. Então, tem duas coisas aqui. Ao mesmo tempo, ele estava numa ilusão e ao mesmo tempo era uma qualidade dele sentir daquele jeito. Qualquer devoto, ele não sente bem vendo qualquer tipo de sofrimento, nem mesmo de sofrimento animal. Alguém que é devoto realmente sentir alguma conexão com Deus, ele não gosta de ver ninguém sofrendo. Para ele, ele quer todo mundo feliz. Né? Até mesmo a formiga não é capaz de matar uma formiga, uma barata, para não fazer ela sofrer. Então foi natural para Arjuna ter esse sentimento. Próximo, 29. Então, essa foi a situação que Arjuna ficou ao ver todas aquelas pessoas com humor de espírito de luta. Então ele se sentiu dessa forma, a boca dele começou a secar, o corpo todo tremendo. Vipatus chasharire me romahashascha jayate gandivam shramsate hastat tachaiva paridahyate. Todo o meu corpo está tremendo, meu cabelo está todo arrepiado, meu arco Gandiva está escorregando da minha mão e minha pele está queimando. Significado. Há dois tipos de tremor do corpo e dois tipos de arrepiar de cabelo. Estes fenômenos ocorrem ou em grande êxtase espiritual ou por grande medo sob condições materiais. Não existe medo na realização transcendental. Os sintomas de Arjuna nesta situação são de medo material, ou seja, a perda da vida. Isto fica evidente por outros sintomas também. Ele ficou tão impaciente que seu famoso arco, Gandiva, escorregava de suas mãos. E, porque o coração ardia dentro dele, ele sentia uma sensação ardente na pele. Tudo isso se deve a uma concepção material da vida. Então agora o comentário de São Prabhupada falou sobre a outra perspectiva. Primeiro ele falou da qualidade natural do devoto, agora ele está falando da ilusão de Arjuna. Eram as duas coisas ao mesmo tempo. A concepção material ele se sentiu daquele jeito. Tem dois tipos de tremer o corpo e arrepiar o cabelo, ou bom ou ruim. Nesse caso de Arjuna foi ruim, porque ele estava preocupado com o corpo. Ele ficou impaciente e isso que aconteceu depois. O corpo dele começou a tremer todo, cabelos arrepiados e o arco escorregou da mão dele. Não conseguia mais segurar nada. E a pele estava queimando. Essa foi a situação que ele ficou ao ver que ele ia ter que matar parentes, amigos, professores naquela batalha. Então isso a gente pode imaginar a situação de Arjuna naquele momento, como é que era. Por que ele estava assim? Ele ficou assim devido à concepção material da vida, ilusão. Esse foi o motivo.
dele ter ficado com medo. É bom a gente falar aqui já que Arjuna foi, né? Acho que todo mundo já escutou, mas o Michel acho que não. Arjuna estava aqui como instrumento para essa instrução ser falada para a gente. Na verdade, Arjuna jamais pode entrar em ilusão, em lamentação e tremer de medo, jamais. Mas porque Krishna quis que ele fosse instrumento para o Gita ser falado, isso aconteceu através da potência interna de Krishna Yoga Maya, não da energia ilusória. Simplesmente para o Gita ser falado para a gente. Não para Arjuna. Arjuna não precisa de nada de instrução, de render, nada disso. Arjuna é associado de Krishna. Ele tem muito mais do que rendição. Tem amor puro por Krishna. Aí você estava servindo de instrumento para a gente. A situação dele. Alguém aí? Essa foi a condição que Arjuna, condição sentimental, corpórea, psicológica, que ele ficou quando ele viu os dois exércitos e Cristo falou para ele: olha lá, Bhisma, Drona, Assembleia dos Kuros. Aí ele, como ele ficou assim, dessa forma aqui. Trinta. Nacha shaknomi avastatum brahmativa chame mana nimitani cha pashyami viparitani keshava. Agora sou incapaz de permanecer em pé. Estou me esquecendo de mim mesmo. E minha mente está vacilante. Agora vejo apenas causa de má fortuna, ó Krishna, matador do demônio Keshi. Significado. Devido à sua inquietação, Arjuna era incapaz de permanecer no campo de batalha. Estava esquecendo de si mesmo por causa dessa fraqueza de sua mente. Apego excessivo a coisas materiais deixa o homem nessa confusa situação existencial. Esse temor a essa perda do equilíbrio mental acontece com pessoas que estão muito afetadas pelas condições materiais. Arjuna previa apenas dolorosos reversos no campo de batalha. Ele não ficaria feliz, nem mesmo caso derrotasse os inimigos. As palavras nimitani e paritani são significativas. Ao ver apenas frustrações em suas expectativas, a pessoa pensa: por que estou aqui? Cada qual está interessado em si mesmo, em seu próprio bem-estar. Ninguém está interessado no eu supremo. E pela vontade de Krishna que Arjuna está ignorando o seu verdadeiro interesse próprio. Nosso verdadeiro interesse pessoal está em Vishnu, Krishna. A alma condicionada se esquece disto e, por conseguinte, sofre dores materiais. Arjuna pensava que sua vitória na batalha seria apenas causa para lamentação. O Arjuna estava confundido pela ilusão do corpo. Então, se a gente é muito apegado à coisa material, o medo vem. Bhaya. Medo de perder isso, de perder aquilo. A condição de Arjuna era essa. Ele ficou com medo. E ele expressou que tudo era causa de má fortuna, mesmo se ele ganhasse.
ele não ficaria feliz em ganhar a vitória sobre seus inimigos, por isso que ele falou, só vejo causa de má fortuna. Swami Prabhupada comenta, só por causa do apego que a gente tem, é que vem essa condição de lamentação, medo, agitação. Se a gente é desapegar das coisas desse mundo, acabou isso tudo. O que vai vir? Paz interior. Nada de lamentar por nada, ansiar por nada, simplesmente sempre pacífico, servindo Cristo. Se a gente apegar as coisas materiais, aí vem problema, medo. Aí que mora o problema. Então é melhor pegar a Krishna e ficar livre de todas essas concepções materiais e fazer o bem para a nossa alma, não para o corpo. Felicidade e tristeza relacionada com o corpo é temporária e nunca acaba. É a felicidade muito diminuta comparado com a felicidade da alma. E a pessoa está sempre ansiosa, com medo, preocupada com isso, com aquilo. Já se ela quiser fazer bem para o verdadeiro eu, quem que é o nosso eu verdadeiro? A nossa alma, espírito. Esse é o nosso real eu. A gente pensar em cultivar isso, felicidade do eu, ela nunca é momentânea, ela é sempre contínua. Ela só aumenta cada dia. Então isso é o que a gente deve tentar. A pessoa inteligente vai tentar isso. Do contrário, vai ficar sempre ansiosa, viver a vida de ansiedade, medo, etc. A Júnior está mostrando ignorância, o real autointeresse pelo desejo de Krishna. Quando a alma condicionada esquece disso, ela então sofre dores materiais. Quando a gente esquece de Deus, vem sofrimento, automaticamente. A nossa lembrança, nosso pensamento está sempre coisa material, vem problema. Nossa lembrança, nosso pensamento está sempre em Krishna, em Deus, na conexão da alma, em tópicos relacionados com as escrituras, então acabou o problema. Nenhum mais problema, acabou o problema. A gente lembra que a gente é espírito, acabou o problema, porque aí vem desapego do corpo e desfrute sensorial. E sem isso vem paz interior. É só refletir nas escrituras, no Gita, escutar com fé, não entrar aqui e sair no outro ouvido, não vai adiantar nada. Escutar com fé, entrar no ouvido, entrar no coração e refletir. E cantando, orando por misericórdia, gradualmente a pessoa começa a vivenciar que ela não é o corpo. Não é só falar que não é o corpo e viver por conta do corpo 24 horas, não adianta nada. Por isso que saber é uma coisa, vivenciar é outra. Conhecimento, quando fala aqui, é vivenciado, não só saber. Então, se a gente reflete, pratica Bhakti, isso vai vir gradualmente para a gente. A gente vai sentindo que não é o corpo. E aí, desejos corporais acaba. A gente vai vivenciando o interior. Nesse interior tem um oceano. Nesse oceano cheio de pedra preciosa no fundo desse oceano. Quanto mais profundo, mais preciosa acha. A gente vê as pedras preciosas são formadas no fundo do oceano. Então, quanto mais se aprofundar no interior, mais joia a gente acha. Mas se a gente ficar olhando só para a coisa externa, não acha nada, que vai achar problema, miséria, medo e ansiedade. Só isso. Então é melhor buscar para dentro, olhar para dentro. Aí como que vai vir isso? Através de escutar com fé, refletir, ter fé em Krishna, recitar o nome orando no modo de oração para a misericórdia descer e principalmente ser simples e honesto. Se qualquer pessoa fizer isso, mesmo se ela não saber nem ler A, B e C,
ela vai ser vitoriosa. E conhecimento mundano não leva ninguém para perto de Deus. Essas qualidades vai ter que ter ali. Se ela tiver isso, ela vai ver que o que ela achou que é muito difícil, ela vai ver que na verdade não tem nada difícil, que é a coisa mais fácil que tem, porque Deus está intimamente ligado com a alma. Ele está mais perto do que a coisa mais perto. E a Paramatma está dentro da alma, que dá vida para a alma, está conectado com a alma. Então, se buscar isso, vai ver que não é tão difícil assim. Só buscar. Quem procura, acha. Quem procurar coisa material vai ter problema. Quem procurar coisa dentro, Deus dentro dele, através do processo de Bhakti, ele vai ter vitória. Alguém? Trinta e um. Nacha Shreyo Nupashyami Hatva Swajanam Mahave Nakanke Vijayam Krishna Nacharajam Sukhanicha. Eu não vejo como qualquer coisa boa pode vir da matança dos meus próprios parentes nessa batalha, nem posso eu, meu querido Krishna, desejar qualquer subsequente vitória, reino ou felicidade. Quem é? Michel? Oi. Significado. Sem saber que o interesse próprio está em Vishnu, ou Krishna, as Vishnu. almas... Vishnu. Com o som de X. As almas condicionadas se atraem por relações corpóreas, esperando ser felizes em tais situações, influenciadas pela ilusão. Elas se esquecem de que Krishna também é a causa da felicidade material. Arjuna parece ter se esquecido até dos códigos morais para um kshatriya. Está dito que dois tipos de homem, a saber, kshatriya que morre diretamente na frente de batalha sob as ordens pessoais de Krishna, e a pessoa na ordem renunciada da vida, que é absolutamente devotada à cultura espiritual, são elegíveis para entrar no globo solar, que é tão poderoso e deslumbrante. Arjuna se mostrava relutante até em matar seus inimigos. E que dizer de seus parentes? Ele achava que matando seus parentes não haveria nenhuma felicidade em sua vida. Por isso, não desejava lutar. Assim como uma pessoa que não sinta fome não tem inclinação para cozinhar. Então decidiu-se ir para a floresta e viver uma vida isolada na frustração. Mas como kshatriya, ele necessita de um reino para sua subsistência, pois os kshatriyas não podem se dedicar a nenhuma outra ocupação. Mas Arjuna não tinha nenhum reino. A única oportunidade de Arjuna ganhar um reino estava em lutar com seus primos e irmãos e reclamar o reino herdado de seu pai, coisa que não lhe agradava fazer. Por isso, ele se considera apto para ir à floresta viver uma vida frustrada de reclusão.
Então, isso é que a Arjuna pensou, ele queria simplesmente ir para a floresta, viver uma vida frustrada de reclusão, enquanto o dever dele era, de Kshatriya, era lutar na batalha com toda a bravura que ele tinha. Ó, tanto o Kshatriya, que morre diretamente na batalha sob a guia de Krishna, e a pessoa da ordem renunciada, são elegidos para entrar no globo solar, planeta do Sol, Surya, onde vivem vários sábios. Então, se alguém morre no campo de batalha sob direção de Krishna, pelo menos o globo solar, o planeta de Surya, é garantido para ele. Você vê, se alguém lutar na batalha com fé em Deus, o globo solar ele pode alcançar a morte, e o globo solar, que é o mesmo destino de vários brahmacharis e sannyasis e yogis, que são celibatários e devotados à cultura espiritual. O mesmo destino. Ou seja, muito mais fácil através da guerra. Isso é comentado nesse verso no Shri Chakravarti Thakur Gurudeva fala isso. E aqui Swami Prabhupada falou, ambos alcançam o globo solar. Então, essa fé do Kshatriya ir para a guerra, ele não é inferior em matéria de destino a ninguém que está praticando em renunciante da vida. O destino é o mesmo. E é muito mais fácil, né? A Arjuna estava esquecido do dever de Kshatriya dele e queria simplesmente se retirar aí para o meio da floresta e se frustrar ali. Alguém? Tá bom, né? Quase 10 já. Se alguém tiver pergunta dessa, como é bom entender, né, o Gita desde o começo para saber bem a situação, refletir, né, qual que era a situação de Arjuna que ele estava, o que ele tinha que fazer, qual era a condição dele, a situação que ele foi posta. Isso tudo é refletir para entender realmente, não só decorar, mas entender tudo e refletir para poder praticar no dia a dia, tirar proveito do Gita no dia a dia, das práticas diárias, da atividade, qualquer situação da vida, né? Ninguém tem nenhuma pergunta? Ou outra de outro assunto aí que pensou na semana aí, quiser. Então vamos cantar. Urahari. Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate
Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschachai Deshatarine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Suanyavadi Chachadeshatari Namo Shivadaya Shri Radhikaya Priyamane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Namine Vishnu Padaya Radhikami Srimati Bhakti Vedanta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Jai Hari Gaur Bol. Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. Bol. Jai Gaur Hari जय श्री श्री गुरु गौरंग गंगाधर गिरिधार जी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव की जय श्री गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद सोतसात श्री श्रीमान शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद श्री श्रीमान शिला भक्ति वल्लभ कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय जय शिला गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय जय शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय जय शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी गुरुपाद पद्म परम गुरुदेव की जय जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय गुरुपनु गुरुवाहर की जय सदगोस्वामी प्रभु की जय प्रेम से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासजी श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री अनंत नृसिंह भगवान की जय भक्त प्रभात महाराज की जय श्री नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्रीमद् भागवत गीता की जय श्री अर्जुन की जय भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय Deus unidos की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल Valeu. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Valeu. Valeu.